Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa 14ª aula do curso de Biologia Celular. E hoje nós comentaremos aqui sobre os peroxissomos que estão inseridos aqui dentro do contexto do sistema de endomembranas. Então, os objetivos centrais da nossa aula são, primeiro, compreender o que é um peroxissomo, passando aí brevemente pelas principais funções associadas a essa organela, dando uma olhada na sua base bioquímica, isto é, a gente precisa compreender do que os peroxissomos são formados, os principais processos que eventualmente são atrelados à função dos peroxissomos e a base bioquímica do direcionamento vesicular. Assim como nas outras aulas, é essencial que a gente compreenda que essa endomembrana, ela também tem toda uma questão de ter um direcionamento aí vesicular. Então vamos lá? Te liga. Quando a gente fala de peroxissomo, essencialmente é uma organela membranosa que está diretamente atrelado, ora, tanto com o armazenamento e a sua concentração aqui do peróxido de hidrogênio, quanto o processo de degradação. Isto é, o peróxido de hidrogênio, o H2O2, é um dos produtos residuais aí do metabolismo, e aí esse peróxido de hidrogênio, se eventualmente ele continuar aí dentro da célula em altas concentrações, isso pode acarretar em algumas disfunções metabólicas. E aí, nesse sentido, os peroxissomos eles vão apresentar um rol de várias enzimas que conseguem fazer a oxidação do peróxido de hidrogênio de maneira a neutralizar essa excreta aqui metabólica. Então, nesse sentido, os peroxissomos aí apresentam-se geralmente sobre um formato esférico, sendo que eles são constituídos por uma matriz finamente granular que é envolta aí por essa membrana. Acontece em todos os organismos eucariotos, isto é, perdão, em quase todos os organismos, tá? O tamanho apresenta aí uma variação tanto no formato quanto no número e tamanho. E aí, consequentemente, o primeiro dado interessante é que a gente precisa se ater que essa organela ela apresenta aí algumas enzimas oxidativas e, consequentemente, as duas principais que a gente eventualmente encontra sendo descrito aí na literatura é a catalase e a urato-oxidase aí que vai estar em concentrações assim muito altas. Então, dando uma olhadinha aqui na morfologia na anatomia de um peroxissomo, você vai ter aqui essa membrana e aí você vai ter aqui essa matriz que é formada aí por vários grânulos, tá? Sendo que você vai ter aqui a urato-oxidase, a catalase e etc. Interessante é que em seres humanos a gente pode encontrar os peroxissomos muito abundantes em células do fígado e do rim. E aí você deve estar se perguntando, tá, Pro, mas por que tem bastante peroxissomos, em especial no rim e no fígado? E a resposta para isso aqui é muito óbvia, pessoal. A gente já sabe que o rim e o fígado são dois órgãos importantes para fazer o quê? Processo de degradação de toxinas. Então, quando você tem essa organela aí rica em abundância nas células desses órgãos, você consegue catalisar esse processo de eliminação de resíduos metabólicos de maneira muito mais eficaz, tá bom? A urato-oxidase, ela forma um cristalóide que é visível aqui em microscopia eletrônica. E um detalhe interessante é que quando a gente fala da urato-oxidase, em especial aqui em seres humanos, a gente não a tem, tá? Então, boa parte dos processos aqui são catalisados pela catalase. Além disso, os peroxissomos eles podem ser classificados ora como especializados ou não, como é o caso aqui dos glicossomos e glucossomos, tá? Pode acontecer reações tanto anabólicas quanto catabólicas, isto é, tu pode ter reações tanto de síntese quanto de degradação associadas aqui nos peroxissomos, e a concentração enzimática e, consequentemente, o tipo de enzima vai variar aí com o tipo celular aonde esse peroxissomo está inserido. Acrescido aqui tem algumas microscopias eletrônicas de peroxissomos, tá? Tá aqui, ó, destacado com as setinhas. Então, você tem vários glândulos aqui, tá? E as principais funções que a gente pode se atentar aqui dos peroxissomos é, primeiro, eles fazem a degradação aqui do peróxido de hidrogênio, estão associados com o processo de desintoxicação, metabolismo de lipídios, então eles podem estar associados tanto com vias biosintéticas, como, por exemplo, o glicerol-lipídios, colesterol, glicol, ou até mesmo com a beta-oxidação aqui dos ácidos graxos. Nos vegetais, está associado com dois processos. O primeiro é o ciclo do glixolato, que é basicamente uma situação na qual tu tem uma abundância de ácidos graxos e esses ácidos graxos eles são convertidos em açúcares, tá?
E um outro processo é o processo de fotorrespiração, que é um processo acoplado com o ciclo de Calvin-Manson. Então vamos dar uma olhadinha aí nesses processos. A degradação, essencialmente, ela se dá aqui com a presença da catalase, né? Então a catalase ela vai fazer o quê? Ela converte o peróxido de hidrogênio em água. Beleza? Além disso, a catalase ela pode estar diretamente atrelada aqui com uma ação de peroxidase, ou seja, ela utiliza o peróxido de hidrogênio para fazer a oxidação de outras moléculas, como por exemplo, fenol, ácido fórmico, formaldeído e até mesmo álcool. Então, essencialmente a catalase ela representa aí cerca de 40% das enzimas presentes nos peroxossomos e a função essencial dela é fazer essa degradação aqui do peróxido de hidrogênio, tá? Essas funções de degradação do peróxido de hidrogênio são muito comuns em células hepáticas e renais, como eu comentei anteriormente, tá? Então, essencialmente, o que eu quero que vocês se atentem é que a degradação do peróxido de hidrogênio está associada aqui com uma via oxidativa aqui, e além disso, tu pode ter uma via oxidativa aqui do álcool também. Então, o metabolismo alcoólico aqui pode ter a associação com o peróxido de hidrogênio fazendo esse processo aí extremamente importante. Não menos importante, a gente pode ter aqui associado também os peroxossomos o metabolismo de lipídios, então eles podem estar associados aqui com a beta-oxidação de ácidos graxos. E aí o que acontece? Os ácidos graxos eles conseguem ser, como se fala, difundidos para dentro dos peroxossomos de maneira muito tranquila, tá? Então não precisa de transportador para fazer esse processo, tá? E aí, consequentemente, o que eu quero que vocês se atenham é que existem algumas diferenças essenciais entre a beta-oxidação que acontece no peroxissomo versus aquilo que acontece numa mitocôndria. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Te liga. Essencialmente, a gente tem algumas evidências, por exemplo, que as mitocôndrias podem associar-se aqui com a beta-oxidação em organismos vegetais, tá? Mas predominantemente acontece aqui via peroxossomos. Em animais acontece tanto via peroxossomo quanto mitocôndria. Só que em fungos e leveduras, essencialmente, quem faz esse processo de degradação de ácidos graxos é os peroxossomos. Aí você deve estar se falando, tá, professor, beleza, então quer dizer que os peroxossomos, mitocôndrias fazem beta-oxidação. Tá certo? Opa, tá certíssimo. As reações são semelhantes? Oh, também. Só que a cadeia enzimática que está envolvida com esses processos, tanto no peroxissomo quanto na mitocôndria, são completamente diferentes. Então te liga, ó, vem com o pai. Nos peroxossomos, tu tem aqui um processo de degradação de cadeias de ácidos graxos longas ou muito longas, tá? E aí isso daqui resulta no encurtamento dessas cadeias. Todavia, quando a gente está falando de mitocôndria, tu tem degradação de cadeias longas, médias e pequenas. E isso está associado com uma degradação completa. Ah, como assim, Pro? Te liga. O que vai acontecer aqui, pessoal, é que no peroxissomo você tem um encurtamento da cadeia. Na mitocôndria, você degrada isso daqui completamente, tá bom? Então, o que eu quero que vocês se atentem é isso, ó. Tem diferenças muito drásticas quanto o tamanho da cadeia que é degradada, a sequência de eventos aqui bioquímicos que acontecem. Além disso, a gente pode comentar aqui da via do glicosiolato. O que seria isso aqui? Ó? Te liga. Você tem aqui um depósito de lipídio e esse depósito de lipídio é convertido agora em açúcar. Então, essencialmente, a gente tem uma situação, por exemplo, em que sementes acumulam muitos lipídios e aí os peroxossomos eles vão realizar um processo que a gente chama de ciclo do glicosilato. E aí o que acontece nesse ciclo? Os organelas que estão envolvidos aqui são os glicosossomos, que essencialmente é peroxissomo, tá? Só que tem um nome diferente aqui. E a ideia é que você tem uma integração, ora da beta-oxidação, ou seja, esse processo de degradação de ácidos graxos, e o ciclo do glicosolato possibilita a intermediação, ou seja, você vai pegar o lipídio e transformar agora numa reserva de carboidrato, tá bom? E aí, ó, olha que coisa linda, meu Deus do céu. Você tem aqui um corpo lipídico, então, ó, os triacilgliceróis, os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles podem estar envolvidos aqui, ó, com o ciclo do glicosolato. Então, você tem aqui ácidos graxos sendo convertidos em acetil-CoA.
E aí você tem aqui quase que semelhante ao ciclo de Krebs, né, ó. E aí você forma o glicosilsomo, e aí isso aqui vai pro ciclo do ácido cítrico, e aí você pode ter todo esse processo. A ideia aqui, essencialmente, para vocês não ficarem assim, nossa senhora, preciso decorar essa cadeia de reações, é o seguinte: o que tu vai ter é que tu pega esse ácido graxo e converte ele ao final de todo um processo em sucrose, tá? Além disso, a gente tem algumas associações também dos peroxissomos associados à fotorrespiração, tá? Então, por exemplo, em plantas com mecanismo C3, os peroxissomos participam desse processo de fotorrespiração, tá? Então, esse processo de fotorrespiração envolve tanto enzimas presentes nas mitocôndrias quanto nos cloroplastos, tá? Então, pela ação de uma enzima chamada de ribulose, bifosfato, carboxilase, oxigenase, a famosa rubisco, você vai ter agora todo esse processo aí do ciclo de Calvin-Benson. Além disso, a rubisco ela tem uma afinidade ora pelo dióxido de carbono, quanto pelo gás oxigênio. E aí o que, que acontece? Ó, te liga. A ação da carboxilase está associada aqui com o início do ciclo de Calvin e a ação da oxigenase dá início aqui ao processo de fotorrespiração, tá? Em ambos esses casos, seja de carboxilização ou oxigenase, da oxigenase, tu tem a rubisco aqui como a enzima alvo aqui, então é a enzima que vai catalisar, então o substrato dela é a ribulose 1,5-bifosfato, tá? Ou RubBP. Ah, pero o que é essa rubisco aqui? É uma enzima e a ribulose bifosfato é o principal substrato. Detalhe, spoiler para vocês. Essa é a enzima mais abundante na natureza, tá? E aí te liga, a rubisco, o que ela vai fazer? Ela catalisa uma série de reações, tá? E aí o que vocês precisam se atentar? Em concentrações atmosféricas, aonde tá tudo de boa na lagoa, você realiza preferencialmente a carboxilização, formando aqui o fosfoglicerato, tá? E com o fechamento do estômato e, consequentemente, o aumento da concentração de O2, você tem um processo de oxigenação, formando aqui o fosfoglicerato e o fosfoglicolato. E aí, o que acontece? O que é importante vocês se aterem sobre a fotorrespiração é que é uma situação que você integra reações do cloroplasto, do perixossomo e da mitocôndria. E, consequentemente, nesse processo denominado como fotorrespiração, você tem aqui o fosfoglicolato sendo convertido em fosfoglicerato e, consequentemente, nesse processo no qual você forma aqui o fosfoglicerato, você tem uma recuperação aqui desses carbonos desviados aí pelo ciclo de Calvin-Benson e, consequentemente, a renovação da ribulose 1,5-bifosfato. Então, essencialmente, o que vocês precisam se ater é que, quando a gente fala de plantas com mecanismo C3, você tem a incorporação aqui do O2, tá? Ao invés do dióxido de carbono, pela rubisco, e aí, consequentemente, você integra reações ora da mitocôndria, ora do perixossomo, ora do cloroplasto. E aí, o que a gente precisa ainda saber sobre a biogênese é que os perixossomos são estruturas aqui derivadas do retículo endoplasmático, tá? Então, você tem aqui um precursor perixomal inicial, e aí você tem agora a catalisação aqui, a exportação de proteínas com atividade catalítica específica para o perixossomo, tá bom? Além disso, a gente pode ter doenças perixomais, ou seja, pode haver algumas doenças envolvidas com alguma disfunção na atividade do perixossomo. A gente já aí reconhece, já sabe na literatura cerca de 17 doenças humanas. Geralmente essas doenças aí têm efeito neurológico, sendo que a maioria está aqui associada a uma situação de herança autossômica recessiva, com exceção aqui da adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X, tá? Você tem essa síndrome aqui de Zelger, que foi a primeira descrita. E aí, a partir dessa primeira doença aqui, essa primeira síndrome, que foi descoberta aí eventuais defeitos na biogênese do perixossomo. E quando a gente está fazendo aqui a classificação de doenças perixomais, a gente tem doenças do grupo 1, que são aquelas que estão diretamente atreladas com eventuais erros aqui na biogênese dos perixossomos, ou, eventualmente, a gente tem um segundo grupo aqui,
que é quando você tem aqui defeitos em alguma enzima envolvida aí na estrutura do peroxissomo. E aqui tem algumas exemplificações de doenças atreladas aqui com defeitos nos peroxissomos. Então, ó, você tem aqui adenoleucodistrofia ligada ao X, a pseudosíndrome de Zellger, hiperloxiuria do tipo 1, conodisplasia pantunta isomélica, actalamasia e por aí vai. Beleza? E é isso, gente. Muito obrigado. E na nossa 15ª aula, a gente vai começar a falar sobre metabolismo energético. Então, a gente vai ver a mitocôndria e, posteriormente, a gente dá uma olhadinha nos cloroplastos. Belezinha? Um beijão e até a próxima aula. Fui!